Buenos dias a todos. Bom dia a todos. Bom, vou falar em português e falar de forma devagar, mas caso não me entendam, podem me interromper a qualquer momento. Hoje nós vamos falar um pouco de bioquímica, dos sistemas eletroquímicos microbianos. Na realidade, um pouco um resumo, né, sobre a bioenergética e o metabolismo de micro-organismos, que podemos, assim, correlacionar com os sistemas eletroquímicos microbianos, e vou tentar, nessa aula, resumir um pouco desse capítulo que é tão amplo, né, e aí relacionado ao metabolismo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que nós temos biólogos, pessoas que podem ter um pouco mais de afinidade com esse assunto, mas temos alguns engenheiros que talvez não, então vou tentar trabalhar aqui os temas mais fundamentais. Essa era uma aula anteriormente dada pela professora Valéria, e por uma questão de horário ela não conseguiu estar aqui presente, mas em breve ela vai estar aqui nos abrilhantando com as aulas dela. Bom, vamos começar. Eu vou me apresentar. Eu sou Isabel, né? Sou formada em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto, e meu mestrado e meu doutorado foram na engenharia ambiental, né, na área de concentração tecnologias ambientais também, na Universidade Federal de Ouro Preto. No mestrado, eu trabalhei com análise molecular de micro-organismos envolvidos em biolithium e em processos de remoção de sulfato. E no doutorado, eu fui corajosa, né, e me aventurei a trabalhar com microbial fuel cells. Atualmente eu sou professora na Universidade Federal de São João del Rei, né, no curso de Engenharia de Bioprocessos, e eu leciono as disciplinas de genética microbiana, biologia molecular e biotecnologia ambiental. Bom, então, e onde que eu estou, né? Onde é que é essa universidade? Eu estou em Minas Gerais, deixa eu colocar um... Acho que não sei se conseguem ver minha setinha, mas eu estou aqui no Brasil, né? Fácil achar o Brasil na América Latina. E aí a gente está no estado de Minas Gerais e eu estou aqui nessa cidade que se chama Ouro Branco, né? Ouro Branco tem essa serra muito bonita e está inserida num estado que tem muitas cachoeiras e tem um circuito histórico muito bonito. Essa foto aqui é de Ouro Preto, que fica a cerca aqui de Ouro Branco, é uma das cidades mais famosas aí do estado. Na minha região, a atividade econômica predominante é a mineração e a metalurgia. Aqui em Ouro Branco, nós temos uma das maiores siderúrgicas da América Latina. Inclusive, a minha universidade ela está num prédio que foi cedido por essa siderúrgica. E aqui em Minas Gerais eu chamo atenção para a nossa culinária, né? Eu digo que é a melhor culinária do Brasil, né? Então, é um estado que eu convido quem tiver oportunidade de conhecer, sejam muito bem-vindos. A Universidade Federal de São João del Rei, ela é uma universidade que começa com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na década de 50, né? Começa bem parecido com a história da USP também, que tem a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e ela começa a crescer, né, a partir da década de 70, com os cursos de Economia e Administração, e já meados da década de 70 começam aí os cursos de Engenharia, e a Engenharia Mecânica é uma das engenharias mais clássicas aqui na universidade. A partir no final da década de 80, essa universidade, que era pública, mas atuava com recursos municipais, começa a atuar com recursos do governo federal, e em 2002 só que ela ganha o nome de Universidade Federal de São João del Rei, e a partir de 2007, 2008, a universidade se expande
e ela sai de São João del Rei e vai agora para mais 3 cidades em Minas. Então, eu estou localizada aqui em Ouro Branco, né? A universidade fica entre 2 municípios, Ouro Branco e Congonhas, mas a sede mesmo fica a mais ou menos 100 quilômetros em São João del Rei. E aqui em São João del Rei são 3 campos, onde tem ciências humanas e engenharia. Aqui em Ouro Branco nós só temos engenharia, e a universidade cresce tanto para Sete Lagoas, a uns 150 quilômetros aqui de Ouro Branco, onde tem os cursos de ciências agrárias, e também cresce para Divinópolis, mais ou menos a mesma distância, onde nós temos os cursos de medicina e da área de saúde. Então, a universidade que cresceu muito de 2008 para cá. Eu estou no curso de engenharia de bioprocessos, né? Então, esse aqui é uma foto do meu campus, eu acho aqui muito bonito. Né, ele tem esse formato em torres, e dentro da engenharia de bioprocessos a gente tem pesquisas em diversas áreas, é um curso muito multidisciplinar, e aí a gente tem tanto desenvolvimento de medicamentos, como desenvolvimento de novos biomateriais, a gente tem aqui pesquisa forte em produção de bebidas fermentadas e destiladas, e os processos de biorremediação também, algumas pesquisas relacionadas a esses processos. Quem pesquisa células de energia microbiana, né, sistemas bioeletroquímicos, eu atuo basicamente sozinha aqui na universidade, nós temos um departamento de 20 professores, né, 23 professores, então ele fica bem diverso. Comecei trabalhando com células bem artesanais, utilizando canos de PVC, multímetro simples, e dessa forma foi feito meu doutorado, e agora a gente tenta aí adquirir recursos, né, para modernizar um pouco os sistemas e melhorar aí os resultados. Bom, e terminando as minhas apresentações, nós vamos então agora começar falando, né, de um pouco do metabolismo microbiano, e o objetivo aí de toda célula, né, é se desenvolver, é sintetizar novas células, né, crescer, se mover, sobreviver dentro de um sistema ou de um meio de cultura. E para isso a gente vai fornecer para esses organismos, né, uma fonte de energia, uma fonte de carbono, nutrientes, coenzimas e cofatores para que essas atividades celulares possam se desenvolver, né? Então, que as células possam aí crescer e sobreviver. E aí, nessa aula, a gente vai focar aqui um pouco, né, nas fontes de energia, né? Então, os organismos têm fontes de energias mais diversas possíveis, né? Desde a energia luminosa até a energia dos compostos químicos. Então, tanto químicos orgânicos quanto químicos inorgânicos, e hoje a gente conhece também organismos que conseguem captar energia, né, diretamente na forma de elétrons em um eletrodo, e em todos esses casos, esses organismos vão visar a formação de uma molécula rica em energia, né, que a gente conhece aí como ATP. Então, as células vão precisar do ATP para realizar esse trabalho, né, químico celular, para fazer o transporte, para fazer seu movimento mecânico, né? Então, para realmente construir novas células e novos compostos celulares. Então, normalmente, o catabolismo, né, o metabolismo de oxidar essas fontes de energia vai gerar, né, ATP, compostos ricos em energia, a gente vai falar um pouco dessas coenzimas reduzidas aqui, para alimentar essas reações, que a gente chama de reações anabólicas, que são reações, então, que vão precisar dessa energia para gerar aí novos compostos celulares. Então, ATP é vida, né, para todas as células, e aqui no caso a gente vai focar nas bactérias, né, então, para que elas possam crescer. E aí, quando a gente fala de energia, e aí o Gilmar está aqui, eu vou me atrever um pouco a entrar na fisicoquímica, mas depois ele, a professora Dalgisa também vão
dá os conceitos mais corretos em relação à fisicoquímica, mas a gente não pode desvincular a fisicoquímica, as leis da termodinâmica, dos processos metabólicos, né? Então, a gente tem que falar um pouquinho do que é essa energia livre, né? Energia livre de Gibbs, o ΔG, que é realmente a energia disponível para que a célula faça todo esse trabalho que eu acabei de comentar. Então, que vai construir novas células, que vai conseguir se mover, né, para aquelas células que têm motilidade. Então, a energia livre é a energia que vai estar disponível para esse trabalho, e, em termos fisicoquímicos, ela é definida, né, por essa equação, em que a gente, então, tem que a energia livre de Gibbs, ela está relacionada à entalpia dos sistemas e também à entropia, né? Então, a entalpia seria o calor refletido, né, seria a energia das ligações químicas, né? Então, seria a energia total do sistema, e a entropia, né, que nós leigos, né, eu sei que os fisicoquímicos definem melhor, mas a gente chama de desordem, de aleatoriedade do sistema, mas a entropia seria, por exemplo, a interação desses sistemas químicos, né, ou mesmo biológicos, com o ambiente. Então, a diferença aqui entre a entalpia e a entropia vai dar a energia que a gente realmente tem disponível para a célula realizar trabalho. E a variação da energia livre de Gibbs, né, a variação de energia, ela é um parâmetro extremamente importante nos sistemas químicos, bioquímicos, né? E a gente pode calcular essa variação da energia livre de Gibbs a partir da variação da energia livre de formação, né, dos reagentes e produtos de uma reação química. Eu devia ter transferido a equação, vou passar para cá e volto ali, mas se a gente pensar, né, numa reação química em que a gente tem reagentes A mais B dando produto C mais D, cada componente da reação química tem a sua entalpia de formação, né? Então, a entalpia gerada durante a formação dessa molécula química. Então, a gente pode calcular essa variação da energia livre a partir da diferença entre a entalpia, a energia livre de formação dos produtos, e a energia livre de formação dos reagentes. Se a gente tiver, né, os produtos com uma energia de formação mais baixa que a dos reagentes, a gente vai ter um processo em que a gente tem liberação de energia. Esse ΔG ele vai ter um valor negativo. Então, a gente tem, aqui acabou ficando em português, peço desculpas, mas a gente tem um processo aqui, então, de liberação de energia, e no caso, né, dos organismos vivos, eles vão, então, conservar essa energia na forma de ATP. Né? E se a gente tem a energia de formação dos produtos maior que a dos reagentes, a gente vai ter um ΔG, uma variação de energia livre positiva, e isso quer dizer que essa reação requer energia para acontecer, e aí, no caso dos organismos vivos, são reações que vão consumir ATP. A gente relaciona, né, fica mais fácil da gente relacionar a energia livre, a variação de energia livre num sistema reacional, né, que a gente pode também fazer essa relação levando em consideração a chamada constante de equilíbrio, né, que é a constante aí que vai relacionar, e aí, em homenagem ao Gilmar aqui, eu coloquei a constante de equilíbrio em atividade, né, então ela vai relacionar aí a atividade dos produtos, né, elevado ali aos coeficientes de reação, em relação aqui à atividade dos reagentes. Então, todo sistema que tende ao equilíbrio, né, a gente vai ter uma constante que vai, então, descrever como esse equilíbrio funciona, e a gente pode, então, relacionar essa constante de equilíbrio com a variação da energia livre de Gibbs também. E essa variação, então, vai ser também uma constante. E aí, nesse caso, né, a variação da energia livre de Gibbs, né, vai me dizer qual é a tendência, qual é a força motriz desse sistema, ou seja, se esse equilíbrio vai tender para o lado de formação dos produtos ou para o lado de formação dos reagentes,
tá? Então, quando essa constante de equilíbrio, por exemplo, for maior do que 1, esse ΔG vai ser negativo, né? E a gente tem, então, uma tendência de formação de produtos. Né? Se essa constante de equilíbrio for menor do que 1, a gente tem o ΔG sendo positivo, né, como a gente vê aqui nessa tabela aqui do lado, e aí a tendência, né, o lado dessa reação, a gente tem a tendência de formar produtos, né, então a gente consegue também que esse ΔG nos dê a direção dessa reação. Em sistemas bioquímicos, né, ou em muitos casos em sistemas físico-químicos, esse ΔG'0, ele é calculado em condições padrão, né? Então, quando a gente tem reagentes em concentração 1 molar, 25 graus, pH 7, que nem sempre acontece em sistemas reais. Então, a gente consegue aqui, normalmente a gente vai calcular a atividade é mais difícil, então a gente vai fazer uma aproximação e nós vamos transformar a atividade em concentração, e aí a gente consegue, relacionando o ΔG de formação, né, com a constante de equilíbrio, prever, né, o ΔG real. Esse ΔG real, ele vai depender, então, da concentração dos reagentes e produtos no sistema. E aí, o que nos interessa aqui em relação ao ΔG? Quando a gente tem um sistema, então, que tende à formação de produtos, a gente vai ter um sistema com ΔG negativo, e aí a gente vai ter liberação de energia, e as células, então, tendem a conservar essa energia, normalmente na forma de compostos ricos em energia. E o composto rico em energia mais comum que a gente tem nas células é o ATP, né? Então, adenosina trifosfato, né? O ATP, então, ele possui essas 3 ligações fosfato, né? E quando a gente tem um fosfato, a gente tem adenosina monofosfato, que tem aqui essa ligação éster, né? Da ribose, da adenosina, né? Que é formada aqui pela adenina, essa base nitrogenada com esse açúcar, e essa ligação éster aqui tem, então, uma energia livre em torno de 15 kJ por mol, e ali a ligação, né, do fósforo, dos 2 fosfatos aqui no ATP, né, então quando a gente tem adenosina trifosfato, é uma ligação um pouco mais alta em energia, o dobro dessa primeira ligação, e nesses casos, então, a gente fala um pouco sobre hidrólise de ATP, né? Então, quando a gente tem a quebra dessas ligações fosfato, e aí, então, elas vão liberar energia, né? Então, a gente tem um ΔG negativo, liberando essa quantidade de energia, para que outras reações que precisam de energia possam acontecer acopladas a essa quebra de ligação. Em termos mais técnicos, a gente não tem uma quebra de fosfato, né? A gente tem uma transferência desse grupo fosfato para outras moléculas. Né? Então, esses processos de transferência de grupos fosfato liberam energia para que as reações químicas possam acontecer. Então, a gente tem também, além do ATP, a gente tem outras moléculas ricas em energia, né? Então, por exemplo, o bisfosfoglicerato, o fosfenolpiruvato, o próprio ATP, que vão então transferir grupos fosfatos, né, para outras moléculas, e isso então vai liberar energia livre para as reações que precisam dessa energia livre para acontecer. Aqui a gente tem outros exemplos de ligações ricas em energia, né, acetilfosfato, fosfenolpiruvato, que eu já falei, e aqui a gente tem um outro exemplo, né, de ligação rica em energia, que é essa ligação tioéster aqui da acetil-CoA, que também pode liberar ali uma quantidade de energia interessante para as reações bioquímicas. Bom, e aí, numa célula, né, a gente tem reações, então, que tem ΔG positivo e ΔG negativo, e quando a gente, então, acopla uma reação, né, como eu falei com vocês, uma transferência de fosfato que tem um ΔG muito negativo, ela vai permitir que uma reação que tenha um ΔG positivo, ou seja, que tenderia à formação de produto,
a formação dos reagentes e não a formação de produto, que ela possa acontecer. Então, quando a gente soma, por exemplo, essas duas equações, a gente tem um saldo líquido de ΔG negativo, né? Então, isso resulta na possibilidade dessa reação aqui acontecer, e isso nos dá o conceito de rota metabólica. Então, quando a gente fala em reações bioquímicas, normalmente a gente fala de uma sequência de reações em uma rota metabólica em que a gente tem acoplado aí reações que liberam energia livre para que reações que necessitam dessa energia livre, ou seja, tem o ΔG positivo, possam acontecer. E aí, a gente vem falar um pouco dessa formação de ATP nos sistemas bioquímicos, né? E aí o ATP ele pode ser formado por duas vias em todos os sistemas bioquímicos. A primeira delas é a que a gente chama de fosforilação em nível de substrato, que vai acontecer em processos fermentativos. Então, células que não respiram, né, elas vão fazer fermentação e o ATP é produzido, então, por esse processo. E as células que respiram, respiram oxigênio, sejam células que fazem respiração anaeróbia, ou no nosso caso aqui, né, as células que respiram o eletrodo, a gente tem a formação de ATP por um gradiente eletroquímico pela membrana, ou também a chamada força protomotora. Então, em processos, né, fermentativos, o que a gente tem, vou falar daqui a pouquinho, é a transferência de grupos fosfato, né, para então o ADP, e aí formação do ATP. E no caso da respiração, né, a gente vai ter a formação de um gradiente eletroquímico de membrana. Então, a gente tem um processo de polarização da membrana, e aí, quando essa membrana tende a voltar ao equilíbrio, né, então, diminuir essa energia, essa diferença de potencial na membrana, a gente vai ter a formação de ATP. A fermentação, né, e o início aqui do processo respiratório ocorre normalmente no citoplasma dessas células. Em células eucariotas, esse processo de respiração ocorre nas membranas da mitocôndria, e no caso das nossas queridas bactérias e arqueias, esse processo ocorre na cadeia respiratória que está lá na membrana celular, né? E aí a gente vai ter a formação, então, do ATP. No caso, então, vamos falar um pouco desse processo de formação de ATP por fosforilação em nível de substrato. Eu sou muito apaixonada com a inteligência das células, né? E a célula, então, para que ela produza ATP, ela faz um investimento, e é um investimento bem importante, né? Ela vai investir 2 moléculas de ATP para gerar 4 moléculas de ATP no final desse processo, né? Então, se a gente encontrasse um investimento financeiro, né, em que a gente conseguisse aí 50% de rendimento, a gente estava muito bem, né? Nesse caso, a célula está melhor do que nós com os investimentos dela. Então, nesse processo de fosforilação em nível de substrato, as células, né, vão investir 2 moléculas de ATP para fosforilar a glicose e os precursores que vêm em seguida, e aí, posteriormente, a gente tem, então, a produção, né, a glicose que começa com 6 carbonos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e ela vai, então, gerar 2 produtos de 3 carbonos, né, e nesse processo a gente vai ter a produção, né, a transferência desses grupos fosfato que foram investidos inicialmente para o ATP, gerando então 2 moléculas de ATP. E muito interessante, daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco, a gente tem essa transferência de elétrons via algumas coenzimas, né? E aí a gente tem uma transferência, um carreador de elétrons aqui, que é o NAD, e a gente tem então a formação dessa coenzima reduzida. Eu vou falar um pouco mais sobre elas, mas só voltando aqui nos meus primeiros slides, é importante para as reações de construção de novas células o ATP e essas coenzimas reduzidas. Então, a gente já começa mostrando que mesmo na glicólise, a gente tem a formação dessas coenzimas reduzidas. Muito importante aqui destacar
que a glicólise ela vai acontecer em presença ou ausência de oxigênio, né? Aqui, independente do meio, esse processo da glicólise vai acontecer. E a formação de ATP, então, ela é feita, né? A gente tem essas enzimas chamadas de quinases, que são as enzimas que facilitam essa transferência de fosfatos. Então, a gente tem a transferência de fosfato aqui do fosfenol piruvato para o ADP, com formação de ATP. E aí, aqui a gente vê essa variação da energia livre, né? Então, a gente começa com produtos de alta energia, com reagentes de alta energia, o investimento em ATP, para chegar aqui no piruvato, né, que é um produto de mais baixa energia. Então, ou seja, a gente tem um processo em que a gente tem liberação de energia livre e essa energia conservada aí na forma de ATP e de uma coenzima reduzida, que aqui está representado pelo NADH. Nós vamos falar, estou falando representado, que a gente vai ver que tem outras coenzimas que podem estar envolvidas nesses processos metabólicos. E aí, então, o que eu comentei com vocês sobre uma formação sobre a rota metabólica, né, a importância de uma rota metabólica é isso. Para a gente chegar ao piruvato, a gente vê aqui que nós temos reações de ΔG negativo, né, que então tendem à formação de produtos, mas a gente também tem reações de ΔG positivo, né, que para acontecerem, então, elas precisam estar acopladas a essas reações nas quais ocorre a liberação de energia. Bom, e aí, né, para que essas reações possam continuar, né, a gente tem que manter essa razão NAD+, NADH, ou coenzima oxidada, coenzima reduzida, né? As coenzimas, né, elas são pedacinhos, né, de uma enzima, elas vão participar do processo catalítico da enzima, mas elas não estão grudadas na enzima, né? Elas não estão covalentemente ligadas à enzima. Então, uma coenzima, ela pode se associar a outras enzimas para que as reações aconteçam. Só que eu preciso manter a funcionalidade dessas coenzimas. Então, a partir do momento que eu vou reduzindo a coenzima, eu preciso voltar a oxidar essa coenzima, tá? Até mesmo para a gente conseguir manter essa relação produto-reagente aqui com maior quantidade de produtos do que de reagente, para que a gente tenha liberação de energia. Afinal de contas, a célula precisa dessa liberação de energia para produzir ATP. E aí, como que a gente vai recuperar essa coenzima reduzida, coenzima oxidada, num processo em que a gente vai ter a fosforilação em nível de substrato apenas, tá? Então, a gente tem a entrada, né, agora o conceito de fermentação. Então, num processo fermentativo, tá, essas coenzimas, elas vão transferir esses elétrons para o piruvato. E aí, dependendo do organismo, a gente tem a formação aí de produtos de fermentação. Os livros de bioquímica normalmente só trazem a formação de lactato e etanol, né? Então, se a gente for olhar aqui na fermentação etanólica, a gente tem o piruvato indo a acetaldeído e depois o acetaldeído indo a etanol, né? Então a gente tem a redução do acetaldeído a etanol para que o NADH seja oxidado a NAD+, né? E no caso da fermentação lática, o piruvato, né, vai ser aí oxidado a ácido lático para a gente recuperar essa coenzima oxidada. Só que isso aqui o mundo é muito maior do que isso aqui, né? A gente tem muitas outras fermentações, então a gente tem a produção de acetato, a produção de butirato, né? A gente tem aí os clostrídios, né, por exemplo, que vão produzir butanol, butirato, acetato. Então, o mundo das fermentações é muito maior, né? A fermentação, inclusive, ganha o nome, né, do seu produto, então, fermentação acética, fermentação butírica, fermentação propiônica, que é um mundo aí que a gente pode explorar bastante,
e aí a gente vai ter outras aulas de eletrofermentação, então vocês vão ver que é um mundo muito maior do que os livros trazem aqui, só mostrando o etanol e o lactato. Né? Mas só lembrando aqui, então, que no processo fermentativo a gente recupera essas nossas coenzimas oxidadas a partir da redução do piruvato. Agora, as células podem também obter energia a partir de gradientes eletroquímicos, né? E aí a gente continua nos concentrando nas coenzimas. Então, se a gente for olhar aqui essa rota metabólica simplificada, o nosso processo, né, de obtenção de energia, olha só, a glicose ela vai a piruvato, e se a gente for olhar, a gente chega até o CO2. O que eu estou fazendo aqui com a glicose? Eu estou oxidando a glicose. Né? E aí a gente já tem lá, né, dos nossos conceitos dos primórdios, que para toda oxidação eu tenho uma redução associada. Quem vai estar reduzindo nesse processo são as nossas amigas coenzimas, né? Então, o NAD, já vou falar de algumas outras, o FAD, né? Então, nesse processo aqui de oxidação da glicose, a gente vai ter a produção dessas coenzimas, e essas coenzimas, né, para a gente recuperar essas coenzimas que são reduzidas, recuperar o potencial delas, né, oxidante, a gente vai então entrar, elas vão ter que transferir esses elétrons para alguém, e isso vai acontecer no que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, e aí é lá que nós vamos ter a produção de ATP por gradiente eletroquímico. Então, a gente consegue, aqui eu só coloquei, né, o famoso ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, né, que vai acontecer em todas as células que respiram. Então, o piruvato, ele vai virar acetil-CoA, virar, né? Ele vai se transformar em acetil-CoA, né? Vai ser oxidado acetil-CoA, e acetil-CoA vai entrar aqui no ciclo de Krebs, e aí aqui no ciclo de Krebs a gente vai ter a formação de ATP e de muitas coenzimas reduzidas. Nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês um processo de respiração aeróbia, né? Então, que a gente tem a formação de 36 a 38 moléculas de ATP, mas o que eu quero destacar aqui nesse slide é que a gente está falando de um processo de oxidação. Então, a gente tem um processo de oxidação, assim como eu tenho aqui a oxidação, por exemplo, do H2 a H+. E aí, todo o processo de oxidação, a gente vai ter que ter quem? Um aceptor de elétrons para que haja, então, a redução. Então, nesse processo aqui de oxidação e redução, a gente pode associá-lo a um processo químico de oxidação e redução. Estou exemplificando aqui com o processo, né, de formação de água, em que a gente tem o hidrogênio como doador de elétrons e o oxigênio como aceptor de elétrons. E esse processo, então, né, quem vai oxidar e quem vai reduzir, ele é dado aí, então, pelo potencial de redução das células, né? E aí eu vou simplificar muito, né? Mas o potencial de redução, simplificando o conceito, seria a tendência, né, de uma determinada substância ganhar ou receber elétrons, e aí depois o Gilmar puxa minha orelha e dá o conceito físico-químico correto, mas a gente pode então relacionar esse potencial de redução também a um coeficiente de reação, né? Então, mostra aqui para vocês a equação de Nash, né, que a gente tem aqui algumas constantes, né? Então, a constante dos gases, a temperatura, que é constante, a constante de Faraday, número de elétrons aqui envolvidos na reação. Aqui em cima está Z, aqui embaixo está N, né? Mas aqui é o número de elétrons, e aqui tem o coeficiente de reação, que é muito semelhante lá à constante de equilíbrio, né? Na constante de equilíbrio, a gente associa ali a atividade ou concentração dos produtos com a atividade ou concentração dos reagentes, e aqui, né, quem são os nossos produtos, né, seriam o aceptor de elétrons sobre aqui a concentração do doador de elétrons. Então, a gente consegue, dessa forma, relacionar
e calcular aqui uma variação de potencial, em que a gente tem a diferença de potencial do aceptor de elétrons menos, desculpa, o potencial do aceptor menos o potencial do doador de elétrons vai nos dar a diferença de potencial de uma reação eletroquímica, né? Se o potencial do doador de elétrons for maior do que o do aceptor, a gente tem uma diferença de potencial negativa. Se o potencial do aceptor, né, for maior que do doador, a gente tem uma diferença de potencial positiva e eu consigo relacionar essa diferença de potencial com a energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs ela está diretamente relacionada à variação de potencial numa reação eletroquímica. Então, ora, se eu estou falando de um sistema em que eu estou em um processo de oxidação e redução, né? Mesmo sendo um processo bioquímico, um processo, então, que eu preciso aumentar, né? Eu preciso ter liberação de energia para que as células, então, possam realizar trabalho, eu consigo relacionar, então, o doador, o potencial do doador com o potencial do aceptor de elétrons. E aí ocorre toda a beleza, né, dos processos bioquímicos, em que a gente tem, então, a nossa fonte de energia sendo o doador de elétrons. Em algum momento nesse metabolismo, eu tenho aqui, então, aceptores de elétrons. E quanto maior a distância dos potenciais, né, de um doador para um aceptor de elétrons, maior a quantidade de energia gerada nesse metabolismo. Então, quando a gente olha aqui para essa torre de potenciais, né, então aqui convenciona-se colocar as reações no sentido da redução, que a gente está falando aqui do potencial de redução. Quanto maior esse potencial, maior é a tendência de receber elétrons. Então, o oxigênio é o nosso melhor aceptor de elétrons. Nessa torre de potenciais aqui, a gente tem a glicose como esse primeiro doador de elétrons, então tem uma tendência de oxidar. Aqui a gente não tem contra qual eletrodo, né? Imagino que seja que contra eletrodo de hidrogênio, quando a gente traz uma torre de potenciais aqui, hoje a gente sabe que, hoje não, né? Porque os livros de bioquímica não trazem o eletrodo de referência, né? Então, mas a gente estudando um pouco aqui junto com os fisicoquímicos, a gente sabe que precisa ter um eletrodo, uma referência aqui desse potencial, e eu imagino que seja contra o eletrodo de hidrogênio. Mas, então, olha que interessante, né? Quanto maior essa diferença de potenciais, maior a quantidade de energia gerada nesse processo metabólico. E aí a gente precisa, né, ficar atentos, né, a esses aceptores de elétrons aqui, oxigênio, ferro 3, nitrato, o próprio sulfato que está aqui em cima, né, na torre de potenciais, mas a gente precisa ficar atentos a esses possíveis aceptores de elétrons, porque no sistema eletroquímico, nós vamos querer que o aceptor de elétrons não seja o oxigênio, não seja o ferro, não seja o nitrato. Nós vamos querer que o aceptor de elétrons seja o eletrodo. Né? Então, a gente vai ter que estar num sistema em que eu não tenho essa competição com esses outros aceptores de elétrons aqui. Né? Então, se a gente for olhar, né, a quantidade de energia liberada, né, no sistema, quando a gente tem oxigênio como aceptor de elétrons, eu tenho aqui uma alta quantidade de energia livre sendo liberada, consequentemente, maior formação de ATP para as células. Então, as células elas vão transferir elétrons para um aceptor que lhes dê a maior quantidade de energia. Eu não consigo falar aqui que a glicose é o melhor doador de elétrons, né? O melhor doador a maior quantidade de energia, ela não está relacionada somente ao doador de elétrons, mas ela está relacionada também ao aceptor de elétrons. E as células, então, se elas têm maquinário bioquímico, né, se elas têm as enzimas disponíveis
para usar qualquer um desses aceptores de elétrons, elas vão, então, utilizar o aceptor de elétrons que vai fornecer maior quantidade de energia para elas. E aí, em sistemas eletroquímicos, a gente precisa ficar atento, né, a esses potenciais aí de redução dos eletrodos, para que a gente consiga, então, que as células façam o que nós queremos, que é transferir os elétrons para o eletrodo. Mas aí, continuando aqui, né, no nosso propósito de falar dessas vias metabólicas, como que esse ΔG, né, como que essa liberação de energia livre vai ser transformada em ATP, né? E aí a gente vai e volta a falar, então, desses equivalentes redutores, né, que quem carrega esses elétrons, que são as coenzimas. Então, em todo o processo metabólico, a gente vai ter um substrato como doador de elétrons, né, que vai ser oxidado, então a gente tem aqui um produto oxidado, e uma coenzima que vai carregar esses elétrons, tá? Em sistemas bioquímicos, a gente tem várias formas de transferência de elétrons, tá? A gente tem formas diretas de transferência de elétrons, né? Então, por exemplo, aqui, o ferro está transferindo elétrons para o cobre. A gente pode ter transferência na forma de hidreto, a gente pode ter transferência de elétrons em oxidações diretas, na qual o oxigênio, né, é transferido para um receptor, para uma molécula orgânica, que vai ser oxidada, mas a grande maioria dos casos a gente tem a transferência na forma de hidrogênio, que carrega ali um elétron e um próton, né? Então, a gente chama de transferência de elétrons como hidrogênio. Quem carrega esses elétrons como hidrogênio são as coenzimas, né? Então, a gente tem aqui o substrato que vai ser oxidado e a coenzima que vai ser reduzida. E para que a gente mantenha o metabolismo funcionando, em um segundo processo, essa coenzima reduzida vai ter que ser novamente oxidada. E aí, nesse processo, né, quem são essas coenzimas? A gente fala muito do NAD, mas a gente tem, por exemplo, o NADP, que está envolvido ali em alguns outros processos de síntese, a gente tem o FAD, o FMN, né? Então, a gente tem uma série de outros transportadores de elétrons e também os nossos famosos citocromos, né, que também são aí coenzimas transportadoras de elétrons. Só para a gente ter falar um pouquinho de estrutura, né? A gente fala muito do NAD+, que é reduzido a NADH, só que o correto é falar NADH mais hidrogênio, tá? Porque o NAD, ele aceita os dois elétrons, mas ele incorpora só um hidrogênio, né? Então, ele carrega o outro próton. Então, a gente tem a estrutura aqui do NAD, que é um dinucleotídeo, né? Então, ela tem aqui duas estruturas de nucleotídeo. A gente tem o FAD, né, que é uma flavina de nucleotídeo também. E aí o FAD, ele aceita os dois hidrogênios, então ele fica como FADH2 e os dois elétrons que ele vai carregar. O FMN, que é um parente aqui do FAD, né, muda esse radical R aqui, que também vai comportar os dois elétrons e os dois hidrogênios. Nós temos ainda a ubiquitina, né, ou coenzima Q, famosa e agora nos cosméticos, que também é um bom transportador de elétrons, e os citrocromos, né, que tem aqui essa estrutura M, que é esse núcleo de ferro 2 aqui, que transporta os elétrons no par redox ferro 2, ferro 3. E aí, esse movimento de elétrons, né, e aqui eu trago, aqui essa torre está invertida, mas aqui a gente tem todos os potenciais de redução também dessas coenzimas, né? Então, os elétrons vão sendo transferidos, né, para diferentes coenzimas, obviamente, com potenciais de redução crescentes, no caso de uma respiração aeróbica, até chegar aqui no oxigênio. E aí, como que a gente vai ter a produção de ATP, né? Se a gente for pensar num processo de combustão, a glicose, né, na presença de oxigênio, vai virar CO2 e água. Mas isso, se a gente pensa num processo de combustão, essa energia, ela é toda transformada na forma de calor,
mas a célula não precisa de calor, né? Claro que ela vai precisar manter ali a temperatura celular, mas a célula precisa de ATP. Se eu tiver essa transferência, e são 24 elétrons, né, da glicose para o CO2, se eu tivesse uma transferência direta desses elétrons, a maior parte da energia ia ser dissipada na forma de calor, e eu não teria esse aproveitamento do ATP. Então, a célula é muito inteligente, né? Ela faz essa transferência de elétrons devagar, né? Despacito, para moléculas de potencial de redução cada vez maiores. Então, se a gente for olhar aqui, essa aqui é a cadeia transportadora de elétrons, né? Então, aqui a gente tem o citoplasma e aqui o ambiente. E aí, a gente tem alguns potenciais de redução aqui dos nossos colegas, né, os nossos amigos citocromos. Então, a gente vai ter o NAD, né, H, então a coenzima reduzida, ou FADH2, ou FMNH2, transferindo esses elétrons para que um citocromo de potencial de redução um pouco maior que o do próprio NAD, né? Então, aqui a gente tem o potencial do NAD de menos 32, ele vai transferir aqui para o primeiro complexo de citocromos, que tem o potencial um pouco maior, menos 0,22, né? E aí, esses elétrons desses complexos de citocromos vão sendo transferidos para outros de potencial um pouco menor, né? Então, a gente vai chegando aqui no potencial próximo de zero da ubiquinona, depois sobe um pouquinho para o complexo 3, em torno de mais 0,1, sobe um pouco aqui para o complexo 4, com potencial em torno de mais 39, até no caso da respiração aeróbia, chegar a transferência de elétrons para o oxigênio, né? Então, a gente coloca normalmente a reação glicose mais oxigênio, só que a gente tem várias etapas nesse processo. E aí, o que é esse gradiente, né, de membrana? Os elétrons, eles são transferidos para o citocromo. E para onde que vai o hidrogênio que está acompanhando a coenzima? Ele vai para fora da célula. Então, elétron para o citocromo, hidrogênio para fora da célula, aqui ambiente. E aí a gente vai criar o que aqui? Uma diferença de potencial eletroquímico nessa membrana, né? Então, a gente tem uma membrana polarizada, uma membrana com excesso de cargas positivas na parte externa e aqui cargas negativas na parte interna, e aí a gente tem a formação de ATP a partir aqui do nosso motor, né, biológico, que é essa enzima, que é a ATP sintase, né? Então, ela é um canal de prótons, no qual os prótons vão atravessar esse canal de prótons, e aqui a gente tem a mudança de conformação. Essa enzima, ela gira, ela é realmente um motor, né? Em que a gente tem, então, o processo de fosforilação do ATP, do ADP, né? Do adenosina difosfato para adenosina trifosfato e formação de ATP. Então, esse aqui é o nosso sistema de produção de ATP por gradiente eletroquímico. E olha só que interessante, né? A gente tem aqui uma membrana. Quando a gente constrói os nossos sistemas eletroquímicos, a gente separa, né, a nossa câmara anódica de uma câmara catódica. Então, na realidade, no sistema eletroquímico, o que nós estamos fazendo é copiando a natureza. Né? A gente está copiando esse sistema de membranas aqui para gerar uma diferença de potencial dentro de um reator, que é uma diferença de potencial que já vai ser produzida ali para a célula gerar ATP, né, conservar energia na forma de ATP. E aí, né, a gente pode dizer, então, que as bactérias respiram o eletrodo, porque em lugar aqui de transferir esses elétrons, né, para o oxigênio, elas vão transferir os elétrons para os citocromos, mas a partir daqui, esses elétrons, então, podem ser jogados para fora da célula e serem aceptados por um eletrodo. E aí a professora Ângela falou muito bem ontem desses processos de transferência externa de elétrons, né? Então, vou dar aqui só alguns exemplos. Então, aqui a gente tem o Geobacter, a Schoanella, que são
os micro-organismos mais bem estudados, mas hoje a gente sabe que tem uma série de outros organismos que têm capacidade de fazer essas transferências de elétrons. E aí que eu queria mostrar para vocês, esses citocromos, eles estão ali na membrana externa dessas células. Então, esses citocromos estão em contato direto com aqui, ó, com o ambiente, environment, né? Então, os primeiros processos, né, que a gente imagina de transferência externa de elétrons é justamente os elétrons indo direto, né, do citocromo para o eletrodo. Mas hoje a gente sabe que existem também outros processos, né? Então aqui a gente está mostrando alguns processos via citocromo, tanto aqui da Geobacter quanto da Shellwanella, do lado de cá. Aqui tem um outro esquema, né? Então, bem simplificado, em que a gente tem aqui os compostos orgânicos sendo oxidados, né? Então, nesse processo aqui do ciclo de Krebs, e os elétrons sendo transferidos para a cadeia transportadora de elétrons. E a partir daqui, esses elétrons, então, para gerar o gradiente eletroquímico de membrana, podem ser transferidos para metais, eletrodos ou até mesmo para outras células, aqui via citocromos ou via os nanowires, né, que seriam esses pelos microbianos que também são ricos em citocromos, então que também vão ajudar no processo de transporte de elétrons. A professora Ângela trouxe para a gente uma novidade na aula passada, né, sobre aquelas pequenas vesículas que também podem transportar esses elétrons para os eletrodos, e a gente tem ainda os mediadores, né? Então, esse transporte de elétrons podem ser mediados por outras substâncias que têm ali um potencial de redução intermediário entre o citocromo e o eletrodo, né? Então, esses transportadores vão ser reduzidos, né? E ao serem reoxidados, eles transferem, né? Carregam esses elétrons para o eletrodo. E aí a gente tem tanto mediadores que a gente pode adicionar no meio, o que não faz muito sentido quando a gente pensa em escalar, mas a gente tem micro-organismos que produzem esses mediadores, né? As fenazinas, as piocianinas, uma série de outros mediadores, né, que podem, então, ajudar nessa transferência externa de elétrons aqui para o eletrodo. E aí, prestando bastante atenção nessa coluna aqui, cada mediador vai ter o seu potencial de redução, né? Então, a gente discutia na última aula sobre a polarização dos eletrodos, a gente precisa também conhecer o nosso sistema, e daí a importância da aula que a gente vai ter daqui a pouco, né? De conhecer quais os organismos que a gente está trabalhando, para quando a gente for pensar, né, num processo de polarização, a gente entender um pouco quais são esses potenciais que a gente precisa aplicar nesse eletrodo, né? E aqui essa figura eu achei interessante de deixar, só para a gente entender que todos esses processos de transferência de elétrons, seja que o processo mediado por citocromos da Shellwanella, ou mediado por citocromos do Geobacter, ou por nanowires, todos esses processos estão acoplados aqui, né, à polarização da membrana para a produção de ATP, né? O eletrodo ele vai funcionar como o aceptor de elétrons desse processo de formação de ATP aqui, porque para a célula o que interessa é a quantidade de energia que ela vai obter aí para os seus processos metabólicos. E só para encerrar, a gente comentou um pouco também na última aula, né, sobre organismos, e eu falei lá no começo da minha aula também, organismos que conseguem aceitar elétrons para a produção de energia, né? E a gente já tem alguns mecanismos descritos, né, desses organismos. Então, eles vão fazer a rota contrária, né? Ao invés de levar o elétron para o eletrodo, eles são organismos que vão respirar aí oxigênio, nitrato, né? Ou alguns organismos autotróficos que vão transferir esses elétrons direto para o NAD, mas eles vão, então, fazer a rota contrária, né? Eles vão captar os elétrons de um cátodo, e aí, mais para frente, a gente vai ter essa aula de eletrossíntese, eletrofermentação, e essa forma de captar elétrons, aparentemente, ela é parecida com a forma de enviar os elétrons, né? Ou por citocromos de membrana, né? Ou também usando mediadores, ou aqui os nanowires, né? Então, a gente tem nesse processo
esses organismos vão captar os elétrons, né? E esses elétrons que vão promover, né, vão fazer a polarização dessa membrana, esses elétrons vão ser transferidos para esses citocromos, para polarizar a membrana e, obviamente, gerar ATP, que é o objetivo final de todas as células. Né? Então, só para a gente deixar esse gancho aí para as próximas aulas de eletrossíntese. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada, né? Tá aqui meu contato de e-mail. E eu quero fazer uma propaganda, né? Logo depois do nosso encontro do LASMET, que vai ser em maio, lá no Chile. Quem puder, né, quiser dar uma volta aqui por Minas Gerais, nós vamos estar promovendo o nosso 5º Congresso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Esse aqui é um Instagram, a gente não está com inscrições abertas, nem o site não está pronto, mas @simbiofsj, quem quiser acompanhar lá no Instagram, o congresso vai ser em setembro de 2027. Muito obrigada.